Boa noite, queridos amigos. Vamos começar mais uma live. Vou colocar aqui o tema para vocês. Vocês que estão aí chegando, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Antônio, boa noite. Deixa eu colocar aqui o tema da nossa live. Espera aí que o Instagram não tá deixando eu digitar. Gente, o Instagram de vez em quando deixa a gente na mão. Bem-vinda, Alessandra. Tudo bem? Vou ter que digitar de novo, gente. Vamos ver se vai. Agora sim. E vamos já chamando a nossa convidada. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é a riqueza e a pobreza. E aí a gente vai falar a respeito do porquê que algumas pessoas nascem ricas e outras nascem na miséria. E por que que nós temos desigualdade aí no nosso país. E por que eu nasci rica? E aí eu vou chamar uma convidada mais que especial, que ela já está entrando aí. Olá, Ana, tudo bem? Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu vou só colocar aqui o fone, tá? Rapidinho. Claro, Eu entrei pelo meu do cantinho. Ah, entrei. entrou. Eu tava conversando. Eu tava conversando com uma amiga minha. O pessoal, eu fiquei em dúvida agora onde é que eu tava. Esse negócio de ter dois Instagrams, né? Fazendo a gente consegue, acaba confundindo mesmo. No começo que eu fundei o cantinho, eu passei quase 5 meses sem alimentar, né? Minha rede social do Insta. Eu fiquei dedicada realmente só ao cantinho. Aí, há uns 2 anos atrás, que eu retomei, né, meu Insta pessoal, porque tem muitas lembranças, principalmente do meu filho, né? De quando meu filho era criança, aí eu fico confusa. Às vezes já chegou de postar coisas pessoais no cantinho e vice-versa. Mas Tem uma obrigada, hora, Monique. tem uma hora que dá uma Mas, embananada mesmo, né, Ana? mas obrigada, Monique, pelo convite. E vamos ver o que é que a gente pode colaborar, né, no geral, sobre esse tema. Eu que queria agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu lembro que a gente conversou para falar da reflexão da manhã, que eu sei que é mais difícil o horário, né? E quando você falou, vamos fazer live, então eu falei, então demorou, vamos fazer live, que é mais interessante ainda, né? Quando a gente tem um tema específico para a gente se aprofundar, até porque o tempo aqui é mais produtivo também na live. E gratidão aí por Isso. ter topado. Eu que agradeço Então, pelo bora, convite. bora falar então de riqueza e de pobreza? E por que eu não nasci rica, Ana? Ah, porque que nós não nascemos, né? Mas já parou para perguntar, que a gente só se pergunta se nasceu rica, por que que não nasceu rica? Ninguém pergunta, E por por que 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 eu não eu nasci nasci pobre? pobre? Pois é, né? Por quê? Por que só a riqueza que é boa, né? E é interessante, né? Esse tema que a gente fechou junta, porque fez parte de uma série de temas que os jovens pediram para eu falar, né, sobre riqueza e pobreza, que para eles eram tipo considerado poucos temas abordados no movimento espírita em geral, ou até mesmo tratados com um certo tabu. E é uma tristeza, né? Porque a gente sabe que o espiritismo não é para existir tabu, né? Não é para ter esse tipo de coisa, é para a gente dialogar sobre qualquer tema, né, de caráter assim geral. É um espaço para reflexão e para diálogo. Mas aí, sabe, Monique, antes de falar sobre riqueza e pobreza, é bom a gente. Eu sempre gosto de remontar, assim, a nossa origem. Porque parece que quando a gente aqui Sim, tá na Terra, né, tá encarnado, parece que a gente esquece do que a gente é. Ou melhor, ou por que que a gente tá aqui. E esse tipo de reflexão a gente geralmente só tem quando a gente tá na velhice, né? Quando a gente tá mais maduro. A gente na juventude, raramente a gente vai se questionar sobre isso. Então, eu sempre remonto assim, o que nós somos, né? Nós somos espíritos e
tem toda aquela filosofia, né, sobre a nossa criação, que a gente foi criado simples e ignorantes, que nós tivemos o mesmo ponto de partida, nós temos as mesmas ferramentas para a gente progredir, para a gente evoluir, e através a gente evolui através dessa reencarnação, que é se existe um dogma no espiritismo, um deles é da reencarnação, em que a gente se questiona, né? Quando a gente se questiona, o que sou? O que eu vim fazer aqui? Por que eu passo por certas coisas na minha vida? E o Espiritismo nos explica e nos esclarece muito bem através da reencarnação, dessa necessidade que temos de renascer de novo, de reencarnar de novo. E hoje, quando eu gerei um meme lá na página do Cantinho, né? Sobre assim, se o espírita deve se posicionar diante das injustiças sociais. E hoje a gente, infelizmente, num dia social, que é o Dia da Consciência Negra, a gente foi chacoalhado com o assassinato do negro, né? Lá Sim. na loja Carrefour. E a gente fica assim se questionando, né? Aí eu respondi um meme dizendo, nós iremos reencarnar novamente, né? Então é preciso que a gente se preocupe com isso. Qual é o estado que eu estou deixando a sociedade em que vive, porque será essa sociedade em que eu irei reencarnar novamente. Então essa reencarnação é isso, é o meio que a gente tem para progredir. E os espíritos nos dizem, lá nos espíritos, que Deus usa a reencarnação como uma forma da gente evoluir através das nossas tribulações que a vida nos coloca, através das vicissitudes da vida. E as provas e expiações, que só depois de muitos anos do espiritismo, para ver como a gente não é detentor da verdade, né? A gente sempre vai estar estudando, revendo os nossos conceitos, é que eu fui entender a diferença de provações e expiações, que eu pensava que provação era uma coisa muito mais difícil que expiar. E não, é o contrário. É o contrário. É o contrário. Espiar que é muito mais difícil do que provar. Porque espiar você vai sentir na pele, vai doer, vai machucar, vai colocar em xeque as suas crenças. E a aprovação é algo assim que você vai passar e vai tirar de letra, né? Então, se a gente puder fazer assim uma avaliação da nossa vida, a gente vai ver que em vários momentos a gente já passou por momentos de provas e momentos de expiações. E que é necessário, os espíritos dizem que não há como fugir, é necessário que a gente passe por todas as vicissitudes da vida, mas que passar por essas vicissitudes não implica que a gente vai falhar. Às vezes a gente justifica muito, né, os nossos erros. Porque eu sou falho. Eu sou imperfeito. Como se a gente estivesse propenso ao erro. Nós não estamos propensos ao erro, nós estamos propensos ao acerto. Os espíritos dizem, não há arrastamento irresistível. Não há aquela coisa assim, porque a carne é fraca. Isso não existe. O que existe é a falta de vontade de resistir. E essa falta de vontade somos nós, né? A gente que escolhe. Afinal, todo mundo quer ter livre-arbítrio, né? Exato. Né? Eu ia comentar também a respeito disso que você trouxe, né, das aflições, das provas e das expiações, principalmente que nós temos que lembrar que Deus é justo, né, bom, né, e Ele não ia dar um fardo maior do que aquele que nós podemos carregar, né? E muitas vezes a gente nessa caminhada de evolução, nós precisamos lembrar que nós precisamos passar por situações diferentes, né, classes sociais muitas vezes diferentes, condições muitas vezes diferentes de vir como homem ou vir como mulher, né? Então, essas oportunidades que nós temos nessa encarnação tem tudo a ver com essa necessidade da nossa evolução moral e espiritual, né? Justamente. Teve uma vez que eu fui falar sobre sexo com a Sabrina, num grupo de juventude, que eu fui perguntar pro meu marido. Eu disse, tu sente a diferença, assim? Quais são as experiências que um corpo masculino coloca, né, que um corpo de feminino não coloca? Porque nós mulheres, nós passamos pela maternidade, a gente passa pelo puerpério, pela TPM, né, de cada dia, TPM de cada mês. A gente passa por certas situações que o corpo masculino não passa. Aí ele disse assim, o corpo masculino nos faz resolver tudo mais com agressividade, no ímpeto de resolver tudo no tapa, né? O corpo feminino não. Por mais que uma mulher seja agressiva, né? Ela é mais assim, ela freia mais, né?
ela pensa mais antes de agir. Então, são essas vicissitudes que a gente tem que passar, as experiências no corpo masculino, as experiências no corpo feminino, também numa situação social mais favorecida, né? E também numa classe social menos desfavorecida, como a gente vai falar assim, hoje sobre a riqueza e a pobreza, que as duas são tidas como prova. Na verdade, quando a gente se questiona por que eu nasci rica, por Exato. que eu não nasci pobre? Por que eu não nasci homem? Por que eu não nasci mulher? Eu até brinco com meu marido que na próxima encarnação eu não quero nascer mulher, não. Quero nascer homem. Eu Então, também. elas. Não sei se lá em cima eu vou mudar, né? De repente. Então, Exato. assim, tanto a riqueza como a pobreza, elas são tidas como prova e difíceis, né? Mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim que a riqueza é considerada uma prova muito mais difícil que a pobreza pelas tentações que a riqueza nos traz. Assim como as nossas responsabilidades de fazer o que a gente tem que fazer. Porque, como o tio Ben lá disse para o Peter Park, né? Com grandes poderes Sim. vem grandes responsabilidades. Então, se eu tenho muito, se nessa reencarnação eu fui favorecido com muito, é porque eu muito tenho para fazer, né? Muito eu tenho que contribuir com a sociedade em geral, né? Não só com o meu bem-estar. E a gente tem que lembrar também que muitas vezes, né, a gente precisa resgatar, né, algumas coisas que nós fizemos também em vidas anteriores, né, Ana? E aí as causas aí das nossas aflições, das questões que nós passamos nessa encarnação, podem ser consequência do que nós fizemos nessa encarnação ou encarnações anteriores, né? E quando a gente pensa aqui em encarnações anteriores, falando aqui da questão da pobreza e da riqueza, muitas vezes em encarnações anteriores eu fui mau usuário, né, desses recursos, e agora, como eu fui muito vaidoso, muito orgulhoso, eu estou vindo aqui numa situação mais difícil, que eu tenho que passar algumas dificuldades aqui materiais. Ao mesmo tempo também, se de alguma forma eu tive, né, uma certa pobreza, né, uma certa dificuldade, uma certa miséria em encarnações anteriores, muitas vezes eu venho nessa encarnação tendo essa oportunidade de utilizar esse recurso de forma diferente, né, de usar esse benefício que eu tenho, que também não deixa de ser uma prova, né, por conta dessa facilidade da gente se desviar desse caminho reto, mas eu estou tendo também a oportunidade, Deus nos dá essa oportunidade também de fazer algo diferente. Chico Xavier costumava dizer, né, que todos nós, todos os dias, a gente nasce com a página em branco do livro Tempo, né? O que a gente vai escrever depende da gente, da nossa vontade, né? Exatamente. E aí, Ana, por que a gente então não nasce todo mundo com as mesmas condições de recursos financeiros? Se a gente conseguisse nascer todo mundo com as mesmas condições, manteríamos esses recursos? Conseguiríamos aí? Os espíritos, no livro dos espíritos dizem que não, né? Porque a gente não é, nós não somos iguais. Por mais que a gente tenha tido a mesma origem, o mesmo ponto de partida, nós vivemos em um meio diverso, um meio de diversidade, né? Então sempre vai haver algum tipo de diferença, né? Mas os espíritos dizem é que a gente vai evoluir a tal ponto em que a gente vai entender, né? E vai internalizar esse conceito do bem-estar coletivo, né? O bem-estar social. E a questão do sentimento da caridade, né? Na forma completa e principalmente em relação à abnegação. A questão do altruísmo, de eu não conseguir viver bem enquanto há alguém do meu lado que passa fome, que passa necessidade, por aí vai. Se as desigualdades sociais existem no nosso planeta, não é por culpa de Deus, né? Porque Deus quer que exista pobreza, que exista fome, que exista miséria. Os espíritos são muito claros isso no livro dos espíritos. Eles dizem assim, se existe é por culpa nossa. Nossa mesmo, nós que estamos encarnados, né? Então, se a culpa é nossa, a gente que tem que resolver isso. A gente não pode esperar por ninguém que resolva por nós. Às vezes a gente fica esperando por um espírito A e B que vem em missão e resolver. Já se passaram-se vários tipos de espíritos, né? De várias ordens diferentes e não foi resolvido o problema, porque quem tem que resolver somos nós mesmos. Então, se existe a desigualdade social, se existe a fome, se existe a pobreza, é porque a gente alimenta ainda o egoísmo, a gente alimenta o orgulho que faz com que isso se perpetue, o desejo de posse.
E a gente está submetido às leis também de ação e reação. Não há casos. A gente sempre conversa sobre isso, né? Quando a gente vai falar sobre as aflições, quando a gente lida com situações como essa que aconteceu hoje aqui no Brasil, e Sim. feminicídio, estupro de vulnerável, a gente sempre conversa assim, tem uma razão de acontecer, nada acontece por acaso. Não, de fato, né? Sim. Tudo é Mas uma razão. não podemos deixar de entender que cada um tem sua responsabilidade também, não é? Pois é. Não está escrito, não consigo ter o livre-arbítrio de escolha, né? De responsabilidade é sobre aquilo que eu faço, né? Isso, assim, aí a gente tem mania de pegar as leis divinas, né, que são imutáveis, e isso gerar um diálogo de conformismo, de que, as coisas são assim, são os desígnios de Deus, como se a gente estivesse passando pano, né, para todo tipo de injustiça que acontece com as mulheres, com as crianças, com os negros, com os índios, e não é bem isso, né, que o Espiritismo nos orienta. E eu, inclusive, em relação à pobreza e riqueza, eu já vi discursos assim bem arrepiantes de espíritas que, por exemplo, a gente estava no AE lá do Centro Espírita e teve uma jovem que chegou assim e disse assim: ai, meu pai fala tão bem no Centro Espírita, né? Ai, eu queria que tanto que ele fosse assim, fora do centro. Aí Olha uma aí. amiga minha tava dizendo assim, mas por que, minha filha? Ah, porque papai tem umas condutas estranhas. Um dia a gente tava saindo da farmácia e tinha um mendigo, né, pedindo um trocado para comer. Aí papai, ela disse, eu disse assim, papai, bora ajudar, né, e tal. Ela disse, minha filha, essa pessoa tá assim porque ela precisa passar por essa provação. Eu não posso fazer nada. E foi-se, né? Olha só. Aí, isso dá uma gastura, né? Eu não sei você, mas eu fico com uma gastura tão grande porque é muito fácil a gente A usar a lei de interpretação, ação. né? É muito fácil, é muito cômodo a gente usar uma lei de ação e reação da reencarnação e justificar tudo de ruim que acontece no nosso mundo, né? Quando, na verdade, os espíritos nos chamam a outra coisa, né? Nos chamam a exercitar a caridade, a aliviar o fardo do meu próximo. E tem outra coisa, ninguém nasce para sofrer qualquer tipo de violência. Os espíritos são muito claros em relação a isso. Aí volta aquela outra situação. Não existe arrastamento irresistível, existe a vontade de não resistir. Então, são discursos assim que são mantidos no movimento espírita que não tem lógica, sabe? E a gente acaba alimentando discursos preconceituosos, de segregação social, de racismo até, em nome, sei lá do que, né? Porque a gente... Qual a autoridade que a gente tem em falar sobre, em nome da doutrina espírita, né? Tanto que o espiritismo não tem representante. Não existe um papa, sei lá, um padre. Não existe ninguém que represente o espiritismo aqui na Terra. Se existisse, seria nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nosso Sim. irmão mais velho, mas que até ele tiraria o dele da reta, né? Já que ele falava em nome do amor e não de religiões e doutrinas afins, né? Então a É, gente precisa refletir, só para finalizar aqui, Monique, claro. como é que nós espíritas a gente está lidando com essas desigualdades no dia a dia, sabe? Como é que tem sido o nosso discurso? Como tem sido a nossa forma de pensar? Como tem sido a nossa forma de agir? Será que a gente está agindo como deveríamos agir? Ou será que a gente está só passando pano para o que, enfim, o que passa diante da nossa vista, né? Exato. Eu gosto muito de lembrar aqui da parábola dos talentos também, né, Ana? Quando, né, aquele patrão ali, né, chama aqueles empregados e fala assim, olha, agora eu vou viajar e eu tenho tantos talentos e faz essa distribuição dos talentos. E aí nessa parábola a gente percebe que mesmo dando, né, de forma proporcional ali, né? E de alguma forma ele já sabia o que cada um, né? Como cada um ia conduzir com aquele talento. Você percebe que aquele que recebeu 2 talentos conseguiu multiplicar ali por 4. O que recebeu 4 conseguiu multiplicar mais. E aquele que só recebeu 1 guardou aquele 1. E aí eu fico pensando aqui em relação a isso, em relação àqueles que têm essa riqueza, né? E que muitas vezes ao longo da vida também não nasceram ricos, mas de alguma forma
conseguiram adquirir recursos, né? Muitas vezes pelo trabalho, muitas vezes por ganhar na Mega Sena. E aí já passaram por uma situação difícil, por uma situação com maior dificuldade, e aí quando adquire essa riqueza não consegue de alguma forma proporcionar para algumas pessoas que estão passando por algo que ele já passou, né, conseguir proporcionar para aquela pessoa uma vida melhor ou ajudar aqueles que estão à sua volta, né? É. Isso é muito comum para quem ganha em Mega Sena, para quem ganha as boladas, né? Você vê uma pessoa que ganha numa Mega Sena, acompanha a história daquela pessoa. Ou Raramente, ganha herança, né? ou ganha algum tipo de herança, assim. Raramente essas pessoas terminam a vida do jeito que continuaram após ganhar o prêmio. Lá em Macapá tem a história, eu morei lá 12 anos, né? Então, a história de um cara que vendia bilhete na Mega Sena. E aí, quando eu conversando com uma amiga minha, né, que ela administrava uma loteria, ela disse assim, Ana, esse senhor já ganhou uma bolada na Mega Sena. E eu fiquei assim, chocada, né? Porque eu fiquei assim pensando, bem, se eu ganhasse na Mega Sena, né, talvez eu fosse assim mais equilibrada, mas na verdade é porque a gente não sabe, né? Exato. Quando a gente parece que a posse nos encanta, nos fascina, não sei, né? A gente esquece da nossa origem. Mas o problema em si, é muito importante que a gente fale isso, não são os bens, não é a fortuna em si, não é a posse, não é o dinheiro, mas é o que a gente faz dela. O dinheiro é um objeto, é uma matéria. A matéria não é inteligente. Nós que somos inteligentes, né? Nós espíritos. Então, é tudo em relação ao que a gente faz. Se a gente faz boas ações, bons resultados a gente terá. Assim como a gente fizer mais ações, mais frutos terão. A gente não pode ocupar uma coisa que não é dotada de inteligência. E o interessante é que os espíritos comparam a riqueza como se fosse um veneno, né? Isso assim, olha, a riqueza é como se fosse um veneno. O veneno, ele pode restituir a saúde. E tem vários tipos de venenos, né, que são usados para Depende da fazer soro. dosagem, né? Se a gente for pensar, qualquer medicação que a gente vai tomar pode ser um veneno. Se a gente tomar em altas concentrações ou sem necessidade, se a gente se automedicar. Mas se a gente administrar bem o veneno, no caso, né, que eles comparam a riqueza com o veneno, se a gente empregar com propósito e com discernimento, isso vai nos fazer muito bem, tanto a nós como aqueles que estão ao nosso redor. E mais na frente eles falam que a fortuna, quando vem, é uma oportunidade que a gente tem. Seja para a gente reparar uma injustiça, seja para utilizar esses recursos para um aprimoramento intelectual. Porque dizer assim, eu acho muito cruel quando as pessoas dizem assim, porque dinheiro não é felicidade. Aí romantiza a pobreza, né? Porque o pobre, em tese, tem que ser feliz, né? Já que dinheiro não traz felicidade, então o pobre sempre tem que estar sorridente, achando a vida maravilhosa. E não é assim, né, gente? Então, o dinheiro, a riqueza material pode ser usada para nosso aprimoramento intelectual, para a gente fazer uma faculdade, fazer um curso de línguas, viajar, enriquecer culturalmente, para algo digno também, como o tratamento de saúde, né? E eu lembro muito de um caso que aconteceu, acho que, se eu não me engano, foi no começo desse ano, de um policial militar, em que eles estavam na porta do casamento, né, na porta da igreja, quando a noiva teve um AVC hemorrágico. Não sei se você lembra, Monique, desse caso. Não lembro. A esposa estava grávida, né, de 8 meses, e eles estavam casando. Ou foi de 8 ou de 7 meses, algo assim. Eu só sei que a neném nasceu prematura. E aí teve toda aquela comoção, porque tiveram que fazer uma cesariana de emergência. Infelizmente, ela teve morte encefálica na porta da igreja. E a neném foi para incubadora, para UTI neonatal. E teve toda aquela mobilização nacional, fizeram uma vaquinha, né, para ajudar eles a pagar a conta do hospital, a fazer enxoval e tal. No final das contas, a vaquinha conseguiu, né, alcançar o valor da vaquinha. Porém, repercutiu tanto, e nessas horas eu digo assim, que brasileiro é assim solidário, nós somos muito solidários, que o hospital perdoou a dívida, né? E quem estava ao redor ele se mobilizou a fazer enxoval, né? A dar todo o suporte que ele precisava. Aí isso é uma matéria então foi ano passado. E foi recente, só sei que foi recente. Sim.
eu vi a notícia, assim, do depois, né? De como é que aquela família estava. E ele contando, né? Mostrando a foto da neném, dizendo que ela estava bem, saudável e tal. E que ele não precisou usar a vaquinha. E todo mundo que estava ao redor dele perguntava, mas o que é que tu fizeste com a vaquinha, né? Porque foi uma bolada, né? Foi quase R$ 500 mil. Sim. Então dá para fazer muita coisa. E ele disse assim, através da vaquinha, eu pude pagar uma faculdade para uma pessoa estudar, eu pude ajudar em tratamentos para pessoas recuperar a sua saúde, eu pude ajudar no transplante de órgãos, então eu pude salvar várias vidas através dessa fortuna. Então, para a Olha que gente ver assim, maravilhoso. então, a gente vê que o problema não é o dinheiro, o problema são as pessoas que fazem uso desse dinheiro. E a gente, falando aqui no espiritismo, a gente pode até usar isso sobre a questão da mediunidade. Existem médiuns que poderiam, que são riquíssimos através da mediunidade. E a gente sabe, né, que a mediunidade é coisa santa e tem toda aquela filosofia de não ganhar em cima de algo que não é seu. Que existem médios riquíssimos, existem médios que abrem mão do retorno que a mediunidade dá para fazer obras assistenciais, como o Divaldo Sim. faz, Chico faz, e outras personalidades fazem voto de pobreza, como a Teresa, Francisco de Assis, né, também. Então, para vocês verem, o problema não é Ter o a recurso, coisa, né? o problema não é a coisa, o problema é o que a gente faz. E isso eu não falo só sobre riqueza, porque riqueza não é só Material, né? monetária, é material, também é questão intelectual. Todo mundo diz assim que o espiritismo é segregado, né? Porque só as pessoas afortunadas são espíritas. A maioria dos espíritas tem posses, né? Porque o espiritismo tem aquela leitura que é difícil de compreensão e quem não tem um nível de instrução sente muita dificuldade em acompanhar. Eu digo, eu concordo, né, assim, com essa Sim. parte. Então, os espíritas têm essa missão de tornar o conhecimento mais fácil, né? De falar de espiritismo, de, enfim, divulgar, né? Eu gosto muito dessa ideia, Ana, porque assim, pelo menos eu tento fazer isso também aqui no canal, né? De como é que a gente traduz e deixa essa linguagem mais simples para as pessoas conseguirem de alguma forma entender ali no dia a dia o que está falando ali dentro daquele livro, né? O que o livro dos Espíritos está trazendo, o que o Evangelho está trazendo. E eu achei interessante aqui na sua fala também, né? Quando você começou a falar, mas o rico, né? Ou quando ele tem essa posse que ele pode fazer, o que ele está fazendo com esse recurso? Muitas vezes a gente que está olhando de fora também não consegue compreender o que está sendo feito. A gente olha aquela pessoa que tem de alguma forma uma posse material e a gente não sabe todo o trabalho que está sendo feito por trás dos bastidores. E aí a gente julga, mas é muito fácil essa pessoa falar desse jeito, né? Ou aparecer falando isso, porque a gente, né, ela não passa o que eu passo. E muitas vezes a gente não sabe os trabalhos que ela faz ali de caridade por detrás dessa aparência, porque muitas vezes a pessoa também não divulga, né, Ana? E ser humano é extremamente insatisfeito, né? Nunca vai estar feliz com nada. Então, se existe alguém que abraça a causa animal, é criticado. Se existe que abraça uma causa humanitária, é criticado. Se tem gente que, sei lá, só pode distribuir uma cesta básica por mês, é criticado. Se alguém não pode dar nada material, né? Mas dá seu tempo para escutar, para fazer um serviço voluntário no CVV, por exemplo, é criticado. Então, o negócio insatisfeito total do ser humano, né? Nunca está satisfeito. Por isso que é importante a gente ter a nossa consciência tranquila. Isso que é o mais importante. E os demais, a gente deixa essas pessoas pensarem como são, né? Não há como a gente também forçar ninguém, né, a pensar como a gente. E é importante também lembrar que essa riqueza muitas vezes é concentrada na mão de algumas pessoas também, para que elas tenham a oportunidade de desenvolver algumas coisas, como por exemplo a ciência, a tecnologia, para que a gente consiga progredir como humanidade também. Então muitas vezes a gente fala, mas por que Deus concentra tanta riqueza na mão de um e não na mão dessa outra pessoa? Porque muitas vezes essa pessoa está tendo essa oportunidade de desenvolver alguma coisa, mas ela tem esse livre-arbítrio, né? De querer escolher de vou fazer ou não vou fazer. Porque quando o dinheiro vem na mão também, Ana, tem muita tentação. Né? Nós ainda somos muito apegados às coisas materiais, a gente ainda
tem, né, nesse momento que a gente recebe esse recurso na nossa mão, a gente ainda fica avaliando, mas será que eu faço mesmo? Mas será que não vai me faltar? Eu acho muito bacana quando a gente estuda no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele traz essa questão de que se cada pessoa que tivesse esses recursos materiais tirasse não só do seu supérfluo, mas também do seu necessário, né? Porque o rico tem o supérfluo e o necessário, mas muitas vezes esse supérfluo, ou muitas vezes esse necessário do rico não é tão necessário assim. Ele é muito mais supérfluo do que a gente imagina. Então, se ele conseguisse tirar não só do supérfluo, mas do necessário, como a gente teria uma condição tão diferente na nossa humanidade também. É. E os espíritos dizem, não é daquilo que lhe é abundante, porque isso aí é muito fácil, né? Eu tenho, Exato. né? E o pior, quando a gente desapega, a gente ainda desapega mal, porque a gente dá o pior, né? Ainda tem isso. Exato. E tem a forma também, né? Que forma que eu tô dando? Não, eu particularmente, assim, antes de ser espírita, né, estudar, eu pensava em fazer caridade todos os dias. Porque eu chegava para minha avózinha e dizia assim, vovó, eu fiz a boa ação do dia. Ela, minha filha? Eu ajudei um velhinho a atravessar a rua. Gente, isso não é caridade, né? Começa por aí. Aí quando eu conheci o espiritismo, eu disse, meu Deus, não fiz. Tá tudo errado, né? Tá tudo errado, eu preciso refazer tudo, né? Então, não é aquilo que nos faz, que nos é abundante. É realmente fazer aquilo que nos fará falta, mas que é o correto a fazer. E entre ficar e fazer o certo e fazer errado ou não fazer, é melhor fazer. Allan Kardec achei muito bom esse ponto que você trouxe, que eu fiquei pensando naquelas pessoas que muitas vezes entram no ônibus, né, e vê ali uma pessoa sentada no banco do idoso, e aí cutuca a pessoa e fala assim, vem, você não vai levantar não, né? Mas quando ela tá sentada no banco do idoso, ela não levanta. Por quê? Porque aí tem que tirar, né? Fazer o próprio sacrifício. Vai ter que levantar no ônibus ali para poder ceder o lugar. Então é um pouco disso, né, Ana? É muito mais fácil cutucar o outro, mas quando você se põe na situação, você fala, não, mas aqui para mim tá confortável, né? Eu não vou tirar, né, do meu conforto para poder fazer o que é certo. É verdade. A gente tem vários exemplos, né, em séries, filmes, de como é muito mais confortável para a gente certas situações do que realmente sair dessa zona do conforto, ou como um colega colocou aí, tirar a bunda do sofá para realmente mudar alguma coisa à nossa volta, né? E isso há uma consequência, né? A nossa omissão ou a nossa preguiça, vai haver uma consequência. Talvez a gente não sinta agora, mas a gente vai ver ao nosso redor, ou quando a gente dançar a dança da cadeira, né? E reencarnar novamente. Porque, como eu falei, a gente age, a gente pensa como se a gente não fosse reencarnar, né? A gente vive essa vida assim, falando de amor, falando de caridade, e a gente não age como um ser coletivo. Eu vou reencarnar. E possivelmente eu vou reencarnar aqui na Terra, né? Porque, né? Então, eu não tenho condições morais de reencarnar em Júpiter ou em outra orbe mais adiantada, né? E Deus me livre de reencarnar numa orbe mais atrasada. Então, vou ter que voltar para a Terra. A gente não pensa nem no nosso próprio futuro, nossas próximas reencarnações. Então, assim, eu gosto muito de trazer essas inquietações para ver se a gente, sabe, sai dessa Nossa, sacudida, né? Sabe? Eu faço isso até por mim mesma, porque às vezes é necessário essas sacudidas. Exatamente. Importante lembrar aqui também, Ana, que quando a gente está aqui, a gente tem ali no nosso inconsciente o que é o certo e o que é errado para fazer com esse dinheiro, né? E muitas vezes a gente fica ali, ó, não, vou fazer, ninguém tá vendo, né? Vou fazer aqui né, o que eu acho que é o correto. E aí no momento que a gente desencarna, que sai esse véu, né, que fica aí oculta do que a gente está fazendo ou não, e aí que a nossa consciência realmente pega pesado. Porque aí a gente percebe, passa aquele filminho, né, de tudo que a gente fez, o que eu poderia ter feito de diferente, as oportunidades que eu tive com pessoas que passaram muitas vezes ao nosso redor, que eu podia ter ajudado, tirado alguém ali que estava passando necessidade de ter fome, eu podia ter ajudado, podia ter um olhar mais fraterno, e às vezes a gente perde essas oportunidades, e a gente só vai se dar conta quando desencarna. E é muito importante assim, gente, dê voz à consciência de vocês. Tá? Não se anulem, não bloqueiem os canais, porque nós somos frequentemente 24 horas por dia influenciados
E vem muita sugestão do que a gente deve fazer na nossa consciência. Não duvidem da vozinha que fala, sabe? Que sugere coisas Dá os positivas pra alertas. gente. Dá os alertas, às vezes gritam na nossa mente. Eu vou contar só um fato que aconteceu com meu marido, de que, assim, é importante que a gente divulgue o bem, é muito importante. Porque às vezes a gente entra naquela onda de pessimismo, que nada vai dar certo, que esse mundo não vai para frente. E quando a gente vê ações de caridade, a gente vê, opa, né? Eu não tô só, não sou eu que só penso assim, tem muita coisa boa acontecendo ao mesmo tempo. Beleza. É diferente de você ostentar. Ah, olha como eu sou bonzinho, olha como eu sou caridoso, olha só como é maravilhoso. É diferente. Então, meu marido estava um dia, né, almoçando nesses restaurantes populares, sabe? E Sim, aí ele viu um frentista, esses franelinhas, né, que a gente chama de franelinha, que guarda o carro. sim. E ele vendo, né, o franelinha assim, olhando para frente do restaurante com aquele olhar, sabe, de fome, era o olhar da fome. E ele com aquela intuição de que ele deveria ir lá, né, convidar o franelinha, convidar aquela pessoa para almoçar com ele. Só que sabe quando a gente fica rejeitando? Ah, não, sou louco, né? Não, por quê, É, né? A gente a se gente se tem sente dúvida. envergonhado, né? A gente tem essas dúvidas. E ele foi almoçar, né? E ele lá, aquele homem lá, e aquela intuição, vai lá, oferece uma refeição para ele, né? Eu acho que nossos guias devem ficar assim, meu Deus, não tem condições, vou Vai lá, resignar, vou empurra. desistir. Aí ele disse assim, que quando já estava terminando a refeição, ele se tocou que deveria fazer, engoliu a comida, né, bem rápido, e quando olhou para frente, cadê o frenelinha? Cadê a pessoa? Pronto. Sumiu, né? Aí ele disse que largou tudo, pagou nas pressas, saiu correndo atrás do homem, cadê o homem? Aí achou ele perto de uma esquina, já indo embora. Ele chegou todo afobado assim, ele disse assim, tudo bom, ele viu que você estava lá na frente do restaurante, você quer almoçar? E aquela pessoa olhou assim para ele e disse, eu quero porque eu ainda não comi Olha hoje. só. É a primeira refeição que eu vou ter no meu dia. Era o quê? 1 hora da tarde, né? E foi, né? E tem muitos locais, eu não sei, aqui no Brasil, inclusive, que existe aquele café pendurado, né? Em que você deixa lá uma refeição paga para uma pessoa que esteja, né? Que vá até aquele estabelecimento. Então, são pequenas ações para a gente, porque, vamos ser honestos, né? Um café com leite e um pão, talvez não vá mexer tanto no nosso orçamento, mas para aquela pessoa é Vai a única fazer total refeição, né? diferença. Vai fazer total diferença. Então, gente, abram os canais, pelo amor de Deus. Eu gosto muito desses exemplos, Ana, e eu comento muito aqui nas reflexões que a gente faz durante o dia, né? E Emmanuel fala bastante a respeito disso, dessa questão da caridade, e não só dessa caridade material, mas muitas vezes da caridade do parar para ouvir alguém, né? De dar essa atenção, de escutar, de olhar para o outro e dar um bom dia, principalmente essas pessoas que muitas vezes não são enxergadas, né? Não são vistas durante o dia, porque a gente se nega a olhar, se nega a aceitar, né, determinadas situações. Então é super de extrema importância isso que você trouxe. E eu lembro num dia, e a espiritualidade, quando ela sabe que a gente tá assim aberta a esse tipo de coisa, ela usa as outras pessoas para nos procurar também, porque sabe que Sim, nós estamos ali de prontidão. Então, antes da gente ser pai e mãe, meu marido já era asmático, ele sempre tinha uma bombinha em reserva, né, lá em casa, lá no apartamento. E a gente, tipo assim, a gente não tinha tantas condições como a gente tem hoje, né? Então tava um dia assim, muita chuva em Macapá, muita chuva mesmo. Trovão, raio, sabe aquele cenário bem apocalíptico? Tava acabando o mundo. E a gente tava deitado já, era o horário que era hoje, um pouco mais de 10 horas, a gente ouviu um grito, né? Do lado de fora, que a gente morava em apartamentos, né? Que era tudo térreo, e meu marido foi olhar. Aí ele foi olhar e chegou assim, Aninha, tem um pai, tem um homem lá fora, e ele disse assim que tá desesperado porque o filho dele tá numa crise asmática muito forte e ele saiu atrás de bombinha e veio até nós. Eu digo, ele não saiu à toa, assim, ele veio guiado mesmo, porque sabia que naquela residência teria alguém para ajudar. E meu marido foi lá e deu a bombinha a ele. Então, pra gente ver como é sutil, né? É muito sutil exato. isso. Você falou disso, eu lembrei de um fato que aconteceu comigo dentro do metrô. Que é também uma menina começou a passar mal com falta de ar, e ela com vergonha de pedir ajuda dentro do metrô. Todo mundo olhava e não sabia o que estava acontecendo. E aí, nesse momento,
também eu parei e falei, moça, o que que tá acontecendo? Ela falou, tô com, né, por conta da falta da bombinha. Eu falei, cadê sua bombinha? Ela falou, ai, saí de casa sem a bombinha. E aí ele começa a gritar, gente, pelo amor de Deus, alguém que tem a bombinha, né, do metrô. E aí, de repente, uma pessoa dentro do vagão que tinha a bombinha que estava ali do lado. Né? E a pessoa muitas vezes fica com essa vergonha de pedir ajuda, né, Ana? E olha como é importante muitas vezes a gente prestar atenção nessas pessoas que estão à nossa volta, né? Então é de É, extrema é. importância. Aí você pega assim, retomando o caso do pai da jovem, né? Que disse assim, é pobre porque quer. Como se uma pessoa gostasse de ser pobre, né? Amasse passar fome e melhor ainda, amasse que ninguém tivesse. Opa! E amasse que ninguém tivesse nem aí para a condição dela, né? Porque afinal ela Sim. merece sofrer. Então são esses discursos em cima da pobreza que a gente precisa reavaliar, sabe? E eu acho interessante também que Deus muitas vezes já faz ali por aquelas pessoas que a gente percebe que tem essa vontade de guardar o dinheiro, né, de ter esses bens materiais. Ela é tão materialista que muitas vezes ela perde esse recurso aqui mesmo nessa encarnação, né, Ana? Então muitas vezes ela tá ali, ó, esperando alguém desencarnar para receber essa herança. E aí quando recebe essa herança parece que sai ali, ó, da palma da mão dela. É verdade. Aí, tu falando nisso, entra naquele tópico de consequência do mau uso da riqueza, né? E eu fui atrás do livro Céu e Inferno. Gente, eu amo essa obra. Isso Maravilhoso. aqui é relatos mediúnicos, tá? De reuniões mediúnicas, então leiam. E nesse livro ele fala de um espírito que é tipo isso aí, né? O cara era celibatário, ou seja, ele não tinha filhos, avarento, porque um dos maus usos da riqueza é a pessoa ser egoísta, né, orgulhosa e avarenta, e ele era muito popular no meio que ele vivia. E o que foi que aconteceu? Ele aconteceu isso que a Monique falou, né? O cara só juntou dinheiro, bateu as botas, não deixou herdeiros, mas quem herdou a fortuna foram os parentes colaterais, né? Os parentes Olha, próximos a ele. E aí, o que foi que aconteceu? Cara, o cara desencarnou e foi lá para a reunião mediúnica, né? Nas reuniões parisienses, como Kardec falava, e chegou lá muito revoltado, porque ele era extremamente apegado com as coisas materiais. Ele estava com uma raiva absurda dos herdeiros, porque ele olha julgava só. que os herdeiros haviam roubado o dinheiro dele. E ele estava revoltado porque eles estavam vendendo as posses dele, né? E, gente, aí os médios ficaram assim, eu não acredito no que eu tô ouvindo. E o pior, né? Ele ainda se achava dono das coisas. Ele sabia que tinha morrido. Tanto que os médicos diziam assim, olha, mas tu morreu, então... Não é seu, É, né? não é, você morreu, então esses bens materiais, teoricamente, não existem. Mas ele ainda se achava vivo, ainda se achava um dono dessas coisas. E assim, ele estava tão apegado aos bens que ele não conseguia nem se situar como um espírito, né? Ou como um futuro, que ele dizia tipo assim: ah, como é que eu vou ser pobre aqui? Eu preciso do meu dinheiro, eu preciso das minhas coisas, né? E Divaldo Franco, ele tem uma fala muito interessante que ele diz assim, que na alfândega da espiritualidade coisas materiais não entram, né? Então, aquelas ideias dos egípcios que levavam tudo para as tumbas, aqui dali ficava por ali mesmo, não entrava nada, não entra nada no plano Exato. espiritual, né? E ele relata, né? Ele relatou nessa reunião mediúnica que ele sofria muito. Mas ele não sofria das doenças do corpo físico. Ele sofria pelas lembranças do que ele fez em vida, né? Da questão da avareza, da questão do egoísmo, da questão dos escândalos que ele sempre estava envolvido por ali. Então, olha só, ele se achava miserável. Para ver que os nossos sofrimentos são angústias morais, não são angústias de escassez. Quando a gente chega lá no plano espiritual, né, ninguém vai querer saber quantos reais você tinha na sua conta bancária, os títulos, né? Se você era a rainha da Inglaterra, ninguém vai se importar, né? Vai Né, ser uma... quantas pessoas sofrem com esse recurso aqui também, nessa encarnação, né, Ana? Muitas vezes falando, olha, peraí que agora eu tenho esse dinheiro e aí eu tenho que me sentir segura, e para me sentir segura eu começo a me isolar, né, e acho que todo mundo vai tirar proveito desse recurso material que eu tenho,
E aí eu começo a viver num casulo, começo, né, de alguma forma não ter relacionamento com outras pessoas. Eu tento evitar, né, esse contato para que as pessoas não aproveitem, né, desse meu recurso material. E a pessoa vai se isolando, né? Eu tenho um amigo meu que é médico, e assim, tu imagina assim, mora numa casa bacana, tem um carro, o último lançamento do carro, vive viajando. E um dia ele tava tão esgotado fisicamente que ele disse pra mim: eu não tenho qualidade de vida. Olha só. Eu não tenho qualidade de vida. Eu vivo para trabalhar, para mim, chego em casa, é para beber, é para comer, e eu sei que isso está me matando. Eu não tenho qualidade de vida. E assim, eu fico até espantada, né? Porque geralmente um homem raramente vai abrir o jogo, né? Em relação à sua saúde. É muito difícil. Mulher fala mais, né? Nós somos Sim. tagarelas. Mas o homem, ele tem essa dificuldade. Então, eu fico assim espantada. Eu disse, então, reveja como é que está a sua vida para você não topar por uma dificuldade mais na frente e às vezes irreversível, né? Então, não é que o espiritismo nos convida a jogar tudo pro alto e viver um dia de cada vez. Ele nos convida para essa educação, para que as coisas não sejam assim os objetivos das nossas vidas, não seja a nossa felicidade. Às vezes, quando a gente coloca a nossa felicidade em coisas, às vezes essas coisas nunca vão acontecer. E aí? Do que adiantou, né? Aí, Exato. e outro exemplo desse, né, que eu trouxe dois exemplos de consequência do mau uso da riqueza, foi uma experiência que Raul Teixeira relatou, né? Ele disse que estava indo para uma conferência numa cidade bem conhecida aqui do Brasil, bem importante, e que no caminho ele estava passando por uma praça, né, que tinha o nome de um político muito conhecido também, e que nessa praça havia uma mulher, havia uma mendiga que vivia ali. Ela não saía dali. Sempre estava ali naquela praça. E Raul Teixeira, ele conta que ele foi movido por uma compaixão tão grande que a vontade que ele tinha era ir lá, convidar ela para ir com ele até o restaurante, almoçar. E aí apareceu, começou a conversar com ele mentalmente o espírito Camilo, que é um dos espíritos que o acompanha, né? Dizendo assim, Raul, por mais que você fosse lá, convidasse essa pessoa, ela não iria. Ela tá tão ligada magneticamente àquela praça que ela não iria para canto nenhum. Ela iria rejeitar qualquer tipo de ajuda. Aí Raul Teixeira, né, ficou curioso para saber quem era, né? Aí ele disse assim, olha, essa mulher foi um espírito de um político que reencarnou nessas condições para ele aprender a valorizar o dinheiro dos outros, né? O dinheiro daquela comunidade que ele tanto explorava. E aí o Espiritismo nos traz esses exemplos, não é assim para a gente ficar com medo ou começar a julgar os outros, né? Ah, então todos os mendigos são políticos e todos os mendigos merecem sofrer. Não, mas para que a gente comece a refletir sobre o que a gente está fazendo, né? O que a gente está fazendo, afinal de contas, da nossa vida? Exato. Eu gostei muito disso que você trouxe, que acho que tem tudo a ver com o que o Claudemir também comentou aqui, né? O Claudemir colocou aqui. Mas e aqueles que também não têm recursos, nem mesmo para comer, né? Também não tem encontrar esse equilíbrio. E eu achei que tem tudo a ver com essa história que você trouxe do Raul Teixeira, mas ao mesmo tempo também quantas pessoas com falta de recursos são extremamente orgulhosos, Ana. Quantas pessoas muitas vezes, né, estão ali numa condição muitas vezes de pobreza, precisando de ajuda e têm um orgulho assim extremo e muitas vezes não conseguem nem pedir ajuda e nem se esforçam também para de alguma forma, né, através do próprio esforço, através do próprio trabalho também conseguir adquirir, né, o mínimo aí para conseguir viver bem, né, viver com uma qualidade de vida boa. Eu trabalho em centro de periferia, né? Praticamente todos os centros que eu trabalhei foi de periferia. E a gente lida, assim, com pessoas assim. Se para a riqueza o desafio é não enveredar pelos vícios, né? Pelo caminho fácil que a riqueza abre, para a pobreza é não também se achar, né, indigno e nem ser ingrato com a providência divina. Então, a gente também lidava com muitas situações de pessoas humildes que claramente precisavam de ajuda, mas achavam que, por exemplo, que a gente tinha a obrigação de suprir todas as suas necessidades. Tá me entendendo? Então, é assim... E ficam Tá muitas vendo? vezes na dependência, né?
E fica na dependência. Então, tá vendo que não é fácil? Nenhum dos dois lados. É muito difícil. São provações diferentes. E eu acho muito interessante porque, assim, se a gente lê o Evangelho, ele tem um caráter, assim, muito assistencialista. Então, quando ele fala sobre o desprendimento, sobre essa questão da riqueza e da pobreza, os espíritos dizem, primeiro alimentar o corpo físico, né? E isso me lembra muito de Madre Teresa de Calcutá, porque Madre Teresa de Calcutá era severamente criticada, né? Como um colega disse aí, os críticos que estão com a bunda no sofá. Ela era duramente criticada porque ela dava aquela assistência aos pobres, né? E chegou um cara lá e disse assim: Ah, Madre Teresa, você dá logo a vara, você tem que ensinar a pescar. Aí Madre Teresa dizia assim: Meu filho, eles sentem tanta fome, mas tanta fome, que eles não têm força nem para segurar a vara. Então, olha só, né? Exato. Então tem que saber diferenciar, né? É, não como Jesus disse, não quero o seu sim, Não dá para sim, generalizar, né? não seja o seu sim, sim, o seu não, não. A gente aprende muito no Espiritismo que não existe isso, de sim e não, existe, depende, né? Então é através da nossa sensibilidade, é através da nossa educação, é através do nosso bom senso que a gente vai tendo esse olhar, né? E se a gente tiver a oportunidade de ajudar alguém, né, de dar um emprego, de dar a oportunidade que a gente faça, né, Ana? Também é Isso, importante a gente lembrar disso. Apesar da isso. gente poder dar muitas vezes essa condição material necessária, de extrema urgência, muitas vezes, se a gente tiver a oportunidade de dar, né, também a vara para a pessoa pescar, não dar só o peixe, é importantíssimo também, né? Isso, e então o Evangelho, ele tem essa parte muito assistencialista, né? De dar, primeiro alimenta o corpo, primeiro fortalece, em seguida dá o trabalho para essa pessoa se sentir digna, para essa pessoa se sentir útil, para essa pessoa se sentir humana, né? O trabalho é importante, porque a gente se sente útil, a gente se sente capaz de suprir as nossas necessidades, né? Então, a gente que lida com centro de periferias, com comunidade, a gente sente bem na pele como é isso, né? A gente chega, é muito fácil para um centro assim elitizado ou para uma federação, que geralmente as federações estão nos centros das cidades, e assim, porque o centro espírita tem que fazer isso, 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 tem que ter palestra, tem que ter estudo, tem que ter passe, tem que ter reunião mediúnica, mas às vezes um centro de periferia, como já aconteceu no último centro que eu trabalhei, a primeira pessoa a pisar no centro espírita foi um deficiente mental. E as crianças chegavam lá com piolhos, e os piolhos andavam nas mesas, sabe? Olha só. E eu me arrepiava toda, né? Quando eles contavam isso, que eu só chego no bem bom, quando tá tudo estruturado. Então, qual foi a primeira necessidade? Qual foi o primeiro trabalho que apareceu para aquele centro espírita? Foi assistencial. Foi assistencial, era a necessidade daquele público. E daí, então, depois que tava tudo bem, que tava tudo caminhando, depois se pensava no resto, né? E é interessante isso que você trouxe, que muitas pessoas olham já um trabalho pronto e aí começam a criticar, né? Eu gosto muito Nossa, de uma passagem de Divaldo que ele fala, né? Que muitas vezes as pessoas vão lá na Casa do Caminho, que é um trabalho, praticamente, gente, um trabalho completo. E aí sempre tem aquele que olha e fala, mas sabe o que eu acho? Que tá faltando isso daqui, né? E aí normalmente o que ele faz? Legal, então você vai, né, trazer, vai ajudar, né? Qual que é a contribuição? Eu tô aqui esperando, né? pois é, no que você tem para somar, né? Exato, exatamente. Bom, Ana, nós estamos aí 7 minutinhos para finalizar. Eu gostaria que você, se puder fechar aí com chave de ouro, se faltou alguma coisa que você acha que é interessante a gente trazer aqui. E pode falar. Lembrar, assim, o último tópico é a verdadeira riqueza, né? Gente, verdadeira riqueza sabe ler O Homem de Bem, tarefa de casa. Todo mundo vai pegar o livro do Evangelho e vai ler. O Homem de Bem, tá? E vocês vão ver que a verdadeira riqueza não é ter uma conta bancária alta, não é estar cercada de gente influentes, não é ter, sei lá, todo mundo inveja, né, uma posição de um político. Gente, a verdadeira riqueza é ser um pobre de espírito, mas bem pobre, bem paupérrimo mesmo, que está aberto a conhecer o Evangelho, a vivenciar o Evangelho na sua real pureza, né? É muito. Sabe quando Jesus disse assim que era muito mais fácil entrar um camelo no buraco da No agulha buraco da agulha.
do que o rico no céu, ele não está falando do rico, só o rico avarento. Ele está falando da gente quando a gente é avarento na nossa posição social, por causa da cor da nossa pele, por causa do nosso sexo, ou por causa de uma posição mais favorecida, né? Então, nós somos esse mal rico todas as vezes que a gente age dessa forma. E a verdadeira riqueza é justamente lutar arduamente contra isso. Então, era isso mais ou menos. Muito bom. Eu ia comentar que até complementando, Ana, que muitas vezes essas pessoas que têm essa dificuldade material também, lembrar que dinheiro não traz felicidade, né? A felicidade muitas vezes está ali nas pequenas coisas que a gente consegue fazer no nosso dia a dia. E ao contrário, para essas pessoas que têm essa oportunidade, né, que têm essa posse, que têm essa oportunidade material, que consigam de alguma forma olhar para esse semelhante que muitas vezes não tem essa condição e lembrar sempre que aquilo é uma oportunidade, não adianta ficar guardando para si, né? Olhar para esses que estão à volta, amar ao próximo, lembrar aí da mensagem de Jesus, né, do amor e da caridade. O quanto que nós, né, a partir do momento que nós começarmos a não olhar aqui individualmente, somente para o meu interesse, mas começar a olhar para o interesse também da coletividade. Se a gente fizer cada um pouquinho, né, cada andorinha aí fizer a sua parte, com certeza a gente vai fazer verão. Eu acho que é um pouco disso. Ana, queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente, deixar aí também disponível o nosso canal sempre para que você possa participar, trazer suas contribuições, agradecer a oportunidade de estar aqui com você. E se você puder falar um pouquinho também do Cantinho. Ok, muito obrigada, Monique, pelo convite, para todo mundo que apreciou, né, que esteve com a gente nesse bate-papo. Sigam a Monique, a galera do Cantinho que está aqui, sigam a Monique, continuem seguindo, sigam o Cantinho e vamos mudar esse planeta aí maravilhoso, que se Deus Isso. quiser, vai vir regeneração aí, que estejamos prontos para habitar um planeta, né, de tal grau, né? Exato, e depende de nós, né, Ana? É sempre importante lembrar isso. Não adianta terceirizar, precisamos começar a Não. fazer a nossa parte, né? Não terceirizem para espíritos nenhum, só façam. Não esperem Exato. também aprovação, não esperem aplausos. Se ninguém está fazendo no bairro, seja você a primeira pessoa a fazer. Exatamente, é isso aí. Ana, beijo grande, obrigada. Bom final de semana para todos que estiveram com a gente também. Beijo, até a Tchau, próxima. tchau. Até a Tchau, próxima. tchau.